Olá! Nossa planta de hoje é muito utilizada e muito cultivada em jardins, hortas e hortos também medicinais. É a hortelã. O nome científico dela é Mentha piperita. Essa é a nossa planta que vamos trabalhar aqui e que nós utilizamos também na farmácia verde para as diversas preparações que nós fazemos. As hortelãs têm vários tipos. Essa Mentha piperita, ela é um híbrido, cuja foi feito um cruzamento entre duas espécies diferentes de hortelãs, uma delas a Mentha espicata e a outra a Mentha aquática, na qual gerou a Mentha piperita. Por que de utilizar essa planta medicinal para fins medicinais? A Mentha piperita ela tem uma quantidade de óleos essenciais muito maior do que as outras espécies em geral. Isso é muito importante porque os óleos essenciais é que vão poder fazer as ações terapêuticas no organismo. Mas não quer dizer que outras mentas, outras hortelãs não tenham óleos. Na verdade, a quantidade de óleos vai ser menor, mas o efeito terapêutico vai existir, porém em menor escala comparado a essa que nós vamos trabalhar aqui. Falando na planta, ela cresce até 60 centímetros, de 30 até 60 centímetros. É uma planta bastante perene, ela dura longevidades, uma grande quantidade de tempo. No entanto, quanto mais nova essa planta for, maior vai ser a quantidade de princípios ativos que ela vai ter. Então, o recomendado, segundo a literatura, é poder fazer a recultura, cultivar ela novamente, tirar ela daquele solo e plantar no outro solo, no outro canteiro diferente a cada 2 anos, para poder renovar a cultura e manter uma quantidade de óleos essenciais bastante interessante. A época de cultivo e de colheita dela vai ser o ano inteiro, a gente pode cultivar ela o ano inteiro e a colheita também é o ano inteiro. Na verdade, a colheita dela nós devemos fazer sempre após as 10 horas da manhã, porque esse período do dia nós temos uma grande quantidade de óleos concentrados nas vesículas ali das folhas dessa planta. Consequentemente, teremos um produto, um chá ali com uma eficácia bem maior relacionado a outros períodos do dia, seja de manhãzinha, 7 horas, 8 horas, ou no final do dia, por volta de 4 ou 6. Então, a partir das 10 horas, especialmente entre 10 e meio-dia, é o horário ideal para colher e frisando que, se possível, na lua cheia, na fase da lua cheia, porque a planta precisa do metabolismo contínuo para produzir essa grande quantidade de óleos essenciais. Nós trouxemos aqui a planta. Essa é a nossa planta de Mentha piperita. Notem que ela é um pouquinho diferente comparado a essa outra aqui, que eu trouxe também para vocês, que é uma hortelã também. Essa hortelã aqui, ela é bastante utilizada para a preparação de quibes em geral, na culinária como um todo, Nós também a utilizamos na farmácia verde. Essa aqui é a mentha que nós vamos trabalhar hoje, que tem uma grande quantidade de óleos essenciais. Para se ter fins medicinais, as mentas precisam ter no mínimo 1,2% de óleos essenciais no seu conteúdo. Então elas conseguem ter de 0,5% até 4%, e ela tendo 2,2% acima ou equivalente a isso, já é considerado uma planta medicinal. Abaixo disso está subterapêutico e não vai ter uma evidência tão grande de efeitos ali farmacológicos na prática. Então a nossa planta medicinal, ela tem um cheiro bastante agradável, a gente percebe aqui, e essa planta, ela foi feito o cruzamento e a primeira vez que foi utilizada no século 17 na Inglaterra, que se utilizou primeiro, ela depois se espalhou aí por todos os continentes do globo terrestre. Mas, no entanto, as hortelãs ou as mentas, como queiram chamar, elas possuem aí longevidade de utilização. Há relatos de utilização dessa planta 1000 a.C., então já se existia escritos em pedras e rascunhos que diziam que se utilizava essa planta aí para condimentos e temperos, para fins medicinais, para cicatrização inclusive também. E utilização atualmente se faz aí na indústria cosmética, indústria também alimentícia e farmacêutica. Ademais, essa é uma planta que possui bastante óleo essencial e esse óleo essencial é muito consumido pela indústria de tabaco, de cigarro, porque nós temos aqueles cigarros de menta e o óleo essencial dessa planta vai muito para essas indústrias para agregar valor a esses produtos.
Então essa nossa planta aqui, ela já foi colhida, nós destacamos ela do nosso solo, cortamos, né? Não precisa arrancar. Se a gente usa, são as folhas e a parte aérea, né? A parte das flores também pode ser utilizada. Nós trouxemos, fizemos a higienização. Não é necessário, né, passar a mão em si ali, porque o maior conteúdo de óleo essencial está na folha, nas vesículas, né, minúsculas, microscópicas que ficam ali na folha. Então não é necessário passar a mão, porque nós vamos tirar, né, parte dessas vesículas, romper essas vesículas, melhor dizendo. E aí a gente vai liberar o óleo essencial junto com a água. Então a gente não quer isso, é simplesmente dar uma passada na água, né, para tirar a sujidade. Se a planta estiver muito suja, é preferível não utilizá-la. Então nós fizemos isso. Depois eu já cortei uma parte, né, do nosso material, mas eu deixei esse outro material aqui para a gente cortar. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa parte de folhas que nós temos alguns indícios de contaminação. Destaquei algumas aqui também, né, folhas assim a gente deve descartar, né, ou folhas que estejam dessa forma, porque não são folhas que têm uma grande quantidade de óleos essenciais e por isso não vai ter um efeito bacana para nós. Então aqui nós temos, né, é simplesmente dobrar com o auxílio aí de uma tesoura ou de uma faca, se você preferir. Nós vamos cortar então esse conteúdo aqui em pedaços menores. Isso é muito importante que seja feito para poder extrair aí o conteúdo mais adequado, né, da planta. Então a gente está aqui cortando e depois nós vamos completar o nosso conteúdo aqui da nossa quantidade de 500 ml. Já estava quase cheio, a gente precisa só de mais um pouquinho. Se você tiver a hortelã seca em casa, né, porventura você comprou em algum comércio assim, você pode utilizar uma colher de sobremesa para 150 ml de água. E essa colher de sobremesa, então, a gente pode expandir isso para 500 ml, que seria, né, então, aí praticamente 3 vezes a colher de sobremesa. Aqui, como a planta está fresca, a quantidade ela é dobrada, ela é maior. Então, seria 2 colheres no caso, né? Como a gente mede aqui no nosso recipiente, para 500 ml de água, essa é a nossa medida para fazer a utilização. Falando em utilização, essa é uma planta que tem bastante uso tradicional, por já ser utilizada há muito tempo, né? E principalmente utilizada aí para problemas intestinais, né? Tanto de gases, como também aí problemas de náuseas e até mesmo digestivos. Ela auxilia na digestão como uso tradicional, segundo a literatura. E a literatura nos traz também que o chá gelado auxilia como antivômito. Então, se você for viajar e você sente vômitos aí ou náuseas, né, dá vômitos ou sente náuseas aí durante a viagem, você pode preparar um chá, gela ele e no dia posterior ali à viagem ou logo em seguida, né, depois de um certo tempo de gelar, a gente faz a utilização. E o chá morno, nós podemos fazer o bochecho ou gargarejo para problemas aí de gengiva, problemas na boca em geral e até mesmo contra mau hálito. Recomenda-se fazer 2 vezes ao dia o bochecho, né, e expelir, cuspir fora esse chá, para que seja então eliminado aquelas também bactérias que estão na boca causando aí o mau hálito. Isso de modo tradicional. De modo científico, essa planta tem evidência, né, na literatura científica que a gente consulta, como realmente ali antiviral contra gripes, resfriados, ajuda bastante, né, nesse sentido. Ela ajuda nos processos digestivos. Então ali se você tem uma má digestão, tem gases, né, que é o empanchamento que a gente chama, né, devido a esses gases, vai ajudar também. E ela tem um efeito meio anti-inflamatório muito importante. Inclusive, o óleo essencial dessa planta é utilizado contra algumas doenças inflamatórias intestinais, que auxilia bastante nesse quesito. Mas não é o foco nosso aqui para essa utilização, porque o chá vai ter uma quantidade diluída, né, desse óleo essencial. Então, já separamos nosso conteúdo, vamos pegar o nosso líquido, né, que é a água, e fazer o primeiro passo, que é a fervura dessa água, para poder fazer a extração do chá que nós vamos fazer aqui, que vai ser para a nossa infusão, né, seja feita aqui. Vamos. Então nós vertemos a água ali sobre a planta, né? Colocamos na panela de aço inoxidável. Essa água já estava fervida
e deixamos abafado por 5 minutos. É o tempo suficiente para poder fazer a extração dos óleos essenciais e do conteúdo ali hidrofílico dessa planta medicinal. Após esse período, nós vamos fazer a filtragem. Pegamos aqui o mesmo recipiente que nós tínhamos com água anteriormente, né? Nossa panela está aqui. O cheiro que nós estamos sentindo bem propício da planta realmente, com o auxílio então de uma peneira, eu vou verter esse conteúdo aqui para que seja feito então essa filtragem. Observando aqui o nosso conteúdo, ele tem uma fina nata assim, de óleos, né, que a gente percebe que foi feita a extração. A água não extrai o óleo essencial da planta. Na verdade, o que extrai o óleo essencial é o vapor d'água. Esse vapor d'água consegue então arrastar, que a gente fala, esse conteúdo de óleo, e aí a gente vai ingerir então a água, né, junto com os outros conteúdos hidrofílicos da planta e os óleos essenciais que não se misturam, né, teoricamente ali com a nossa água. Se você for utilizar dessa forma quente, né, ou morno, você pode fazer a utilização de 3 a 4 vezes ao dia, né, durante aí um período mais curto de tempo. Se você for guardar em geladeira, nós recomendamos então pegar um recipiente que seja tampado como esse e vamos fazer a utilização aqui desse recipiente. Então eu vou verter aqui o meu conteúdo e aí eu posso guardar em geladeira. Por qual tempo? O tempo recomendado que a gente coloca é no máximo 12 horas. A partir disso nós perdemos muitos componentes aí, então não é mais recomendado fazer a utilização e sim a preparação de um novo chá, né, ali para vocês degustarem. Eu vou me servir aqui e passar as impressões, mas gostaria de ir comentando alguns efeitos indesejáveis, algumas interações que podem acontecer também com essa planta medicinal. O primeiro ponto é o seguinte, ela tem uma interação da planta com reposição de estrogênio ou estrógeno, né? Então aquelas mulheres que estão na menopausa, estão fazendo alguma reposição, seja de planta ou seja química, tomar certo cuidado, até a literatura não recomenda, porque pode ter efeitos positivos e efeitos negativos. Então essa é uma primeira colocação que nós fazemos aqui para vocês. O segundo ponto é o seguinte, as doses em excesso. Tá? Não tome dose em excesso, porque a dose em excesso pode gerar problemas neurológicos, irritabilidade, insônia, né? Isso pode acontecer. Para algumas pessoas que são mais sensíveis a óleos essenciais, pode gerar aí uma irritabilidade ou até insônia, a gente fala insônia paradoxal, né? Em vez do chá relaxar, pode dar mais agitação por conta disso. E para aquelas pessoas que têm refluxo gastroesofágico, né? Nós devemos tomar certo cuidado, porque a hortelã, a menta piperita e as outras hortelãs como um todo, elas relaxam uma válvula que nós temos aqui entre o estômago e o esôfago, nós chamamos de esfíncter. Esse esfíncter é relaxado e nesse sentido o conteúdo estomacal pode voltar para o esôfago e para a garganta, piorando o quadro aí, então de refluxo, tá? Então tomar cuidado em relação a isso. E se você for utilizar, como eu disse anteriormente, para mau hálito, o ideal seria fazer não o infuso, não o chá, mas sim uma maceração, utilizando aí um vinho ou até mesmo uma cachaça, alguma coisa nesse sentido que tenha álcool para poder fazer a extração, deixar extraindo por 15 a 20 dias, fazer o bochecho e expelir esse produto fora. Então extrai uma quantidade maior de óleo essencial que vai poder ajudar na questão do mau hálito. Então o nosso chá teve uma mudança de coloração, o cheiro bem agradável, talvez seja a planta com o cheiro mais agradável que nós temos, né, disponível. E vou provar ela aqui. Se vocês preferirem adoçar, utilizem o mel ou açúcar mascavo, mas tentem provar especialmente sem qualquer tipo de adoçante. O gosto é bem característico, né, da planta mesmo, dos óleos essenciais, fica bem refrescante porque essa planta tem mentol e o mentol ele causa a sensação de refrescância, tá, nosso paladar, na nossa boca em si. Então é um dos componentes da planta, é mentol, mentona, pulegona, né, essa planta possui e a gente percebe que é uma refrescância suave após fazer a ingestão e deixar um pouco, né, com um tempo aí breve na nossa boca. Então essa foi a nossa planta de hoje aqui, a hortelã menta piperita,
Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo aqui que a gente passou para vocês. Encontro vocês no próximo programa, sendo que aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.